Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 1º de maio. A igreja também celebra o dia de São José, padroeiro dos trabalhadores e trabalhadoras. O evangelho para nossa reflexão é de São João, no capítulo 21, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. Tiberíades e as margens do mar foi o local em que Jesus chamou a grande maioria dos seus discípulos. E lá a história recomeça. Vai ressuscitar a história de amor. Jesus renova o seu chamado aos apóstolos. E João nos conta como foi a aparição. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Então Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Este gesto de irem pescar é significativo. É sinal de que eles estavam retomando a antiga missão. Estavam desistindo do apostolado, desistindo de construir o reino de Deus, porque Jesus havia morrido, Jesus ressuscitou, mas não tinham mais o que fazer, não achavam que a missão havia acabado. Então retornaram ao antigo trabalho da pescaria. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Sem Jesus, todo o trabalho é inútil. Sem a presença de Jesus, todo o nosso esforço é em vão. E já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Os discípulos estavam muito fechados entre si, tristes porque a barca estava vazia, estavam cansados, com fome, sem peixes. Uma vida sem Jesus é assim, uma vida sem sentido, uma vida sem esperança. Mas Jesus estava disfarçado nas margens do mar e disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita e achareis. Lançaram, pois, a rede à direita da barca e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Por que João reconhece imediatamente que é o Senhor, que é Jesus? Por causa do gesto. Este gesto, ele é repetido. Jesus já havia realizado a pesca milagrosa. Em outra ocasião, também os discípulos não tinham pescado nada e Jesus mandou jogar a rede do outro lado e pegaram grande quantidade de peixes. E agora esse gesto se repete. Jesus não é reconhecido pela aparência, mas pelas atitudes, pelos gestos e palavras. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. A nudez de Pedro representa sua falta de fé, sua falta de confiança, o abandono da missão, porque ele era e é o chefe dos apóstolos e não poderia ter desistido assim tão fácil. Então ele se revestiu de Jesus Cristo, se revestiu da esperança e da fé. Ele confia na palavra de João, que diz que era o Senhor aquele que estava às margens do mar. E Pedro vai até o seu encontro. Na verdade, diz o evangelista São João que eles não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Então o próprio Cristo oferece de comer. Ele mesmo oferece o pão que sacia, pois ele mesmo é o pão da vida eterna, que dá esperança, alegria e paz. E Jesus disse: Trazei alguns peixes que apanhastes.
Então Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Esta barca é a igreja. Esta rede é a missão, que não se rompeu porque está fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Jesus, ao mesmo tempo que é o pão vivo descido do céu, ele nos oferece de comer para saciar a nossa vida de sentido, de esperança, de alegria e de paz. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Fez a mesma coisa com os peixes. Jesus é aquele que serve. O mesmo Cristo que lavou os pés dos discípulos, o mesmo Cristo que acolheu a dor dos discípulos, agora é aquele que serve os discípulos. Sua humildade é impressionante. Jesus ressuscitado se preocupa com os discípulos, com os apóstolos, oferece o pão, oferece o peixe e, principalmente, oferece sua vida. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Que Deus te abençoe, meu irmão, irmã, abençoe sua vida, abençoe todo o seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.